A Era dos Mártires, capítulo 7. A defesa da fé. Continuação. Fé cristã e cultura pagã. Os cristãos do século II eram acusados de ser gente bárbara e inculta. Portanto, eles se viram obrigados a discutir a questão das relações entre sua fé e a cultura pagã. Naturalmente, dentro da igreja todos concordavam que tudo aquilo que se relacionasse com o culto dos deuses devia ser rejeitado. Por essa razão, os cristãos não participavam de muitas cerimônias civis, nas quais se ofereciam sacrifícios e juramentos aos deuses. Também lhes era proibido serem soldados, em parte porque poderiam se ver obrigados a matar alguém, e em parte porque os soldados deviam fazer juramentos e oferecer sacrifícios a César e aos deuses. De igual modo, havia muitos cristãos que pensavam que as letras clássicas não deviam ser estudadas, pois nelas se contava toda a sorte de superstição e até de imoralidade acerca dos deuses. Para ser cristão, era necessário comprometer-se ao culto único de Deus e de Jesus Cristo, e qualquer concessão em sentido contrário equivalia a renegar Jesus Cristo, que, por sua vez, renegaria o apóstata no dia do juízo. No entanto, se todos concordavam quanto à necessidade de abster-se da idolatria, nem todos concordavam quanto à postura que devia ser adotada diante da cultura clássica pagã. Essa cultura incluía a obra e o pensamento de sábios como Platão, Aristóteles e os estoicos, cuja sabedoria tem recebido a admiração de muitos até nossos dias. Rejeitá-la equivalia a rejeitar muito do melhor que o espírito humano produzira. Aceitá-la poderia parecer uma concessão ao paganismo e o começo de uma nova idolatria. Diante dessa alternativa, os cristãos do século II e III seguiram dois caminhos. De um lado, alguns não viam senão uma oposição radical entre a fé cristã e a cultura pagã. Essa postura foi expressada nos princípios do século III por Tertuliano, em uma frase que se fez famosa. Que tem Atenas a ver com Jerusalém? O que tem a ver a academia com a igreja? Prescrição contra os hereges, 1.7. Tertuliano escreveu essas linhas porque, como veremos mais adiante, em seu tempo circulavam muitas corruptelas do cristianismo. E ele estava convencido de que essas heresias se deviam ao fato de que alguns se dispuseram a combinar a fé cristã com a filosofia pagã. Ainda antes que tais heresias constituíssem uma preocupação fundamental para os cristãos, já havia quem adotasse postura semelhante em relação à cultura clássica. Talvez o melhor exemplo disso possa se ver no discurso aos gregos composto por Taciano, o mais famoso discípulo de Justino. Essa obra é um ataque frontal contra tudo o que os gregos consideravam valioso e uma defesa dos bárbaros, isto é, dos cristãos. Os gregos chamavam bárbaros a todos os que não falavam como eles. Portanto, o primeiro fato que Taciano lhes atira na cara é que eles mesmos não se puseram de acordo quanto a como se devia falar o grego, pois em cada região se falava de um modo diferente. Além disso, essas pessoas que pensam que sua língua é a suprema criação humana inventaram a retórica, que não é senão a arte de vender as palavras por ouro, oferecendo-lhes ao melhor licitador, mesmo que com isso se perca a liberdade de pensamento e se defenda a injustiça e a mentira. Tudo que há de valioso entre os gregos, prossegue Taciano, eles o tomaram dos bárbaros. Assim, por exemplo, a astronomia aprenderam dos babilônios, a geometria dos egípcios e a escrita dos fenícios. O mesmo pode-se dizer acerca da filosofia e da religião, pois os escritos de Moisés são muito mais antigos que os de Platão e até mais antigos que os de Homero. Se Homero e Platão eram realmente pessoas cultas, segundo os próprios gregos dizem, era de supor que conhecesse os escritos de Moisés. Portanto, qualquer coincidência entre a cultura supostamente grega e a religião dos bárbaros, hebreus e cristãos, deve-se a que os gregos aprenderam sua sabedoria dos bárbaros. Mas, em todo caso, o certo é que os gregos, ao lerem a sabedoria dos bárbaros, não a entenderam e, por isso, adulteraram a verdade que os hebreus conheciam. Logo, a suposta sabedoria grega não é senão um pálido reflexo a uma caricatura da verdade que Moisés conheceu e que os cristãos agora pregam.
Se isto é certo com relação ao melhor da cultura pagã, podemos adivinhar o que Tassiano dirá acerca dos deuses e dos gregos. Sobre essas divindades, Homero e os demais poetas gregos contam coisas dignas de vergonha, pois entre eles se pratica a mentira e o adultério, o incesto e o infanticídio. Como então pode nos pedir que honremos a tais deuses, se são, sob todas as formas, inferiores a nós? Por último, acrescenta Tassiano, não esqueçamos que muitas das esculturas que os gregos adoram são na realidade estátuas de mulherzinhas e prostitutas a quem os escultores tomaram por modelos. Portanto, os mesmos gregos que criticam os cristãos por serem de baixa classe social adoram, na realidade, pessoas dessa mesma classe. Mas nem todos os cristãos adotavam essa postura totalmente negativa ante a cultura pagã. O exemplo mais claro de atitude muito mais positiva em relação a essa cultura encontraremos em Justino, o mestre de Tassiano. Justino é, sem dúvida, o mais distinto pensador cristão dos meados do século II. Antes de tornar-se cristão, Justino tinha estudado as diversas filosofias que, em sua época, se ofereciam como sendo as mais acertadas e havia chegado, por fim, à conclusão de que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ao se converter ao cristianismo, Justino não deixou de ser filósofo, mas se dedicou a fazer filosofia cristã. E boa parte dessa filosofia consistia em descobrir e explicar as relações entre o cristianismo e a sabedoria clássica. Portanto, Justino não nutria em relação a essa filosofia os mesmos sentimentos radicalmente negativos de seu discípulo Tassiano. Isto não quer dizer, entretanto, que Justino tenha comprometido sua fé, ou que fosse um cristão de convicção escassa, pois quando chegou o momento de testificar de Cristo diante das autoridades imperiais, o fez com toda a firmeza. Em razão disso, a posteridade o conhece com o honroso nome de Justino o Mártir. Justino vê vários pontos de contato entre o cristianismo e a filosofia pagã. Os melhores filósofos, por exemplo, falaram de um ser supremo, que se encontra acima de todos os demais seres, e do qual todos derivam sua existência. Sócrates e Platão sabiam que existe a vida além da morte física. Sócrates mostrou a força dessa crença em sua morte exemplar. Platão também sabia que este mundo não esgota toda a realidade, mas que há outro mundo de realidades eternas. Os filósofos tinham razão em tudo isto. Justino não está completamente de acordo com eles, pois ele sabe, por exemplo, que o centro da esperança cristã não é a imortalidade da alma, mas a ressurreição do corpo. Apesar dessa e outras diferenças, há nos filósofos traços da verdade que não é possível explicar como mera coincidência. Como explicar então esse acordo parcial entre os filósofos e a fé cristã? Justino o explica recorrendo à doutrina do Logos. O termo grego Logos quer dizer tanto palavra quanto razão. Segundo os filósofos gregos, tudo o que nossa mente consegue compreender o faz porque, de algum modo, participa dos Logos, ou razão universal. Por exemplo, se podemos compreender que 2 e 2 são 4, isto se deve ao fato de que, tanto em nossa mente como no universo, existe um Logos, uma razão ou ordem, segundo o qual 2 e 2 são 4. Ora, o que os cristãos creem é que Jesus Cristo, esse Logos, e essa é a palavra que aparece no prólogo do 4º Evangelho, se fez carne. O que João 1, verso 14 declara é que a razão fundamental do universo, o verbo ou palavra Logos de Deus, se fez carne em Jesus Cristo. Agora vejamos. O próprio Evangelho de João afirma que esse mesmo verbo ou Logos é a luz que ilumina a todo aquele que vem a este mundo. Isto quer dizer que ele é a fonte de todo conhecimento verdadeiro, mesmo antes da sua encarnação. Já Paulo havia dito que os antigos hebreus não tinham crido em outro senão em Cristo, pois, de um modo misterioso, Cristo lhes fora revelado ainda antes da sua encarnação. 1 Coríntios 10, versos 1 a 4. Então Justino acrescenta que entre os pagãos também houve pessoas que conheceram o mesmo verbo ou Logos, ao menos em parte. O que há de certo nos escritos de Platão deve-se a que o verbo de Deus, o mesmo verbo que se encarnou em Jesus Cristo, deu-se a conhecer. Portanto, em certo sentido, Sócrates, Platão e os demais sábios da antiguidade eram cristãos,
pois sua sabedoria lhes vinha de Cristo, ainda que só conhecessem o Verbo parcialmente, enquanto nós, os cristãos, o conhecemos agora tal qual ele é, em virtude de sua encarnação e sua vida entre nós. Desse modo, Justino abriu o caminho para que o cristianismo pudesse reclamar tudo quanto de bom pudesse encontrar na cultura clássica, apesar de ser uma cultura pagã. Seguindo sua inspiração, logo houve outros cristãos que se dedicaram a construir pontes entre sua fé e a cultura da antiguidade. Mas sua obra e os perigos que acarretaram corresponde a outro capítulo desta história.